da série de livros de romances de Emmanuel, Renúncia, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Enquanto Madalena falava sobre Robbie, longa pausa se fez em que ninguém se sentia com coragem de interromper. Ao cabo de alguns instantes, acentuava com placidez inconcebível, dirigindo-se ao filho. Toma a bênção a teu pai, Robbie. Pede-a também ao amigo que o acompanha. Madalena Villamil permanecia entre as impressões de dois mundos, como acontece à maioria dos moribundos. Então, verificou-se a cena tocante, que provocava novo contingente de lágrimas copiosas. Com sincera humildade, o pequenote atendeu, beijando a mão dos dois homens para ele desconhecidos. O filho de Samuel contemplou-o comovido. Jamais poderia dizer por que o pequeno, descendente de escravos, o atraía tão fortemente. Num gesto espontâneo, abraçou-o com ternura e murmurou: serás também meu filho. Decorreram longas horas, pesadas, tristes. À tarde, Madalena Villamil pareceu mais serena e mais lúcida. Em dado instante, chamou a filha e declarou: minha mãe e padre Damiano também chegaram. É o momento de partir. Alcione recordou a revelação da véspera e ajoelhou-se. Em preces silenciosas, rogou a Jesus recebesse a genitora em seu reino de verdade e de amor, que lhe atenuasse as últimas amarguras. A agonizante manifestou desejos de confortar a filhinha, formulando carinhosas promessas de amor maternal. Contudo, seus lábios apenas denunciavam o esforço supremo. Em profundo desespero íntimo, Cirilo estendeu-lhe a mão, que ela apertou fortemente, como a selar uma eterna aliança, e aos poucos entregava-se ao grande sono. Belos tons de crepúsculo invadiam a natureza, quando Madalena partiu. Pesada angústia desabara sobre a casa de São Marcelo, onde se ouviu a voz de Robbie em dolorosos lamentos de criança inconsolável. O velório teve a presença de numerosos vizinhos, não tão pobres quanto a família Villamil. No entanto, Cirilo Davenport, embora taciturno e desesperado, tomou todas as providências que a situação exigia. A modesta vivenda encheu-se de servas improvisadas, proporcionando a Alcione e à velha Luísa o repouso que necessitavam. O cadáver foi amortalhado regiamente. As pessoas presentes, que tinham relações com a morta, surpreendiam-se em face de tamanha generosidade. O esposo de Madalena Villamil não saberia explicar o seu estado íntimo. 1000 pensamentos lhe turbilhonavam no cérebro encandecido. Tinha ânsias de conhecer todos os informes de Susana, para avaliar a natureza da sua falta e puni-la sem quartel, sem trégua. Procurava recordar as lições do culto doméstico, concernentes à confiança em Cristo e ao perdão, mas os ensinamentos evangélicos pareciam-lhe agora envolvidos em nuvem distante. A ideia de uma reparação à esposa, ofendida e sacrificada, era a nota dominante do seu espírito. Procuraria conhecer toda a extensão do crime que reduzira a companheira a situação tão amarga. Castigaria severamente os algozes. Desejava aproximar-se das recordações filiais, sentando-se junto de Alcione com a poesia do seu coração de pai, mas era indispensável resolver primeiramente o caso da esposa traída. Depois de tranquilizar a consciência, então elevaria Alcione ao merecido altar. Aquilatava-lhe o valor moral, a grandeza dos sentimentos. Quanto não teria sofrido antes de fazer-se simples cantora da rua, qual a encontrara pela primeira vez. Ele ainda não sabia entregar a Jesus as situações sem remédio no mundo. Desejava dar uma satisfação plena ao seu amor próprio ofendido. A seu ver, impunha-se antes de tudo restabelecer a honra pessoal. Submerso em amargura sombria, passou a noite vígil, sem um momento de tréguas, a mente incendiada por ideias quase sinistras. Que fizera Madalena durante tantos anos na Espanha? Quem havia forjado a burla da sua morte?
Como vivera em separação tão amarga? As conjecturas atropelavam-se-lhe no cérebro, sem resposta. Depois de uma consulta ao cemitério dos Inocentes, recebia na manhã seguinte a notícia de que era impossível abrir um túmulo na mesma zona onde se haviam sepultado os variolosos de 63. Embora não pudesse satisfazer o desejo de inumar a morta inesquecível ao lado dos despojos do fidalgo espanhol, ordenou que o funeral se fizesse com o destaque possível. Alcione acatou-lhe os mínimos desejos com humildade. Padre Amâncio, solícito, cuidou de todos os pormenores, sem disfarçar a surpresa que a atitude dos Davenport lhe suscitava. Quase à noitinha, grande carro estacionou junto ao palacete da Cité. Dele apeavam-se Jacques e Cirilo, acompanhados de Rob e Alcione. Na antiga casinha de São Marcelo, apenas ficara a velha serva, aguardando solução definitiva a seu respeito. Cirilo demandou o ambiente doméstico, assomado de poderosa inquietação. Susana recebeu-o desfigurada, abatida, parecendo haver envelhecido vertiginosamente. Não temos tempo a perder, disse ele com expressão rancorosa. Precisamos ouvir-te na sala de leitura. Onde está Beatriz? Por piedade, exclamou ela desesperada. Poupa-me a vergonha de apresentar-me à nossa filha como criminosa. Não posso, respondeu Cirilo inflexível. Ignoro que providências terei de tomar para desobrigar-me com a minha consciência e não quero que Beatriz mais tarde possa julgar-me injustamente. Muito pálida, Susana encaminhou-se ao local indicado. Nesse momento, a pedido de Alcione, Rob era recolhido ao leito por um velho criado. Daí a minutos, a filha de Madalena, muito constrangida, figurava ao lado dos Davenports para as investigações amargas. Depois de sentado, Cirilo dirigiu-se a Beatriz nesses termos. Minha filha, ontem tivemos a revelação de que Alcione não é tua governanta, e sim irmã mais velha. A agonizante que fomos visitar e que o túmulo recebeu hoje à tarde era minha primeira esposa, Madalena Villamil. Nunca pude saber o drama cruel que se formou no meu caminho, mas tua mãe, que deve ter lembranças bem nítidas do passado, vai expor certos fatos que nos poderão esclarecer. A jovem Davenport tornou-se lívida. Jamais pudera imaginar que por trás da felicidade doméstica dormissem angústias como a daquela hora inesquecível. Susana, que se assentara um tanto afastada, afigurava-se antes uma ré acabrunhada e aflita, sem saber como iniciar a confissão do seu crime. O velho Jacques, referto das experiências da vida, contemplava a filha num misto de dor e de vergonha. Cirilo tinha os olhos fuzilantes de ansiedade. Alcione recolhia-se em preces fervorosas no santuário do coração. A infeliz criatura começou, dificilmente, a revelar detalhe por detalhe a enorme culpa da sua vida. De vez em quando, um soluço abafado a interrompia. A confissão prolongava-se por mais de uma hora, e como se obedecesse a poderosos imperativos da consciência, Susana não omitiu a menor particularidade. Emocionadíssima, pintava os seus estados da alma, na época em que estudava todas as possibilidades do plano criminoso para conquistar definitivamente o homem amado. Minudenciou as atitudes de Antero Oviedo, descrevendo os antecedentes de suas relações com ele, os passeios que faziam e nos quais o sobrinho do fidalgo espanhol dava-lhe a conhecer a imensa paixão pela prima. Por fim, em frases comovedoras, narrou as cenas da varíola de 63, a visita ao cemitério dos Inocentes, as sugestões sinistras que um nome lido ao acaso no velho registro de notas fúnebres lhe suscitara. Quando terminou, sob o olhar aterrado do genitor e do companheiro, e com os soluços abafados das duas jovens, ajoelhou-se e suplicou: Conheço a vileza do meu crime, e Jesus, que me preparou a alma para fazer esta confissão dolorosa e horrível, é testemunha dos longos sofrimentos que tenho amargado. A paixão me levou ao desvario do comprometer para sempre a paz de minha alma.
Realizei o louco intento. Vali-me de todos os recursos, meus e de meus amigos, para esposar Cirilo, crente de que a parceirada com Antero poderia corrigir um erro do destino. Mas a verdade é que nunca encontrei um ceitil da felicidade ardentemente desejada. Os criminosos não podem lograr nunca a realidade do seu ideal. Aprendi cruelmente que não pode haver paz fora do dever cumprido, que não há alegria sem aprovação da consciência tranquila. É verdade que infelicitei Madalena com a minha insânia de amor, mas não o é menos que lhe invejo agora a calma espiritual, a fé sincera e confiante com que se entregou a Deus no último trânsito. Ai de mim! O conforto material que o mundo me concedeu é uma ironia da sorte, para mim que atravesso a vida tangenteada, chicoteada, açoitada, pelo remorso impiedoso. Os palácios são túmulos dourados, tudo se resume em punhados de sombra e de miséria. Sei que perante Beatriz sou mãe desnaturada e alma mesquinha, que perante meu pai sou a imagem da ingratidão imperdoável, que perante Alcione sou mulher sem coração. Para Cirilo não passarei de malvada e diabólica, mas se puderem, peço de joelhos que me ajudem o espírito cansado com o perdão da imensa falta. Não sei quantos anos me restam de vida neste mundo, mas prometo-lhes humilhar-me a todo instante, penitenciar-me como serva de todos, a fim de trabalhar pela minha salvação. Jesus, que me deu a coragem de confessar o crime, não me há de faltar com as energias necessárias ao esforço regenerador.